Bom, meus amigos, vamos lá então. Acabou agora há pouco. Inglaterra 6, França 4. Olha, meus amigos, que jogo, hein, mano? Que jogo. Quem diria, hein, mano? Numa disputa de terceiro lugar, um jogo que não vale nada, um jogo ali, né, que com pouca expectativa se tornou o melhor jogo da Copa do Mundo. Cara, quem diria, hein, mano? Numa disputa de terceiro lugar, é só a Copa do Mundo que proporciona isso, mano. Que jogo, hein, mano? Olha, meus amigos, que jogaço de bola, hein? 6-4, uma chuva de gol, numa disputa por terceiro lugar, um jogo que não vale nada. Pô, meus amigos, eu vou falar pra vocês, eu tenho dó de quem não assistiu esse jogo, hein? Olha, quem foi sair, né, pra comer, sair com a família, né, sair pra passear, né, pô, joguinho de disputa pelo terceiro lugar, não vai dar em nada. Daí, essas tipo de pessoa aí que achavam, né, que ia ser um jogo ruim e decidiram não assistir o jogo, olha, perdeu um espetáculo, mano, porque olha, foi um jogaço. E outra coisa, né, vamos falar a verdade, hein, que fim broxante pra seleção da França, hein, mano. Que fim de Copa do Mundo broxante pra seleção da França, hein? Os caras não conseguiram ficar nem com o terceiro lugar, hein, mano? Os caras que tinham um time pra ganhar de todo mundo, bater em todo mundo fácil. Os caras que todo mundo tava falando que ia ganhar essa Copa do Mundo. E nem pra final e nem com o terceiro lugar ficaram, hein, mano? Olha, meus amigos, eu vou falar pra vocês, né? A França mereceu perder. Vocês viram o primeiro tempo desse jogo? Um primeiro tempo sem vergonha da seleção da França. A França não queria correr em campo, não queria andar. A França assistiu a Inglaterra jogar bola no primeiro tempo. A França não queria nada com nada no primeiro tempo. Tava nítido, né, gente? Tava nítido, né? E assim, mano, pra mim isso daí, cara, tudo bem, foi um jogaço hoje, mas pra mim essa disputa pelo terceiro lugar tinha que acabar na Copa do Mundo, mano. Pô, um joguinho ali, né, que, pô, os dois times estão em luto, né, mano? As duas seleções em luto não tem necessidade, cara. Não tem necessidade, me desculpe, cara, não tem necessidade de colocar um jogo de terceiro lugar, disputa pelo terceiro lugar, um joguinho que não vale nada. Daí, claro que tem seleção ali que não vai querer nada com nada, né? Porque já vai estar em luto, né? Que nem a França, pô, os caras entraram em campo com um clima de luto. Não só a França, como a Inglaterra também. As duas seleções acabaram de cair, né, na semifinal. O jogo que poderia ter dado vaga pra final. Então, né, as duas seleções ali entraram em luto pra esse jogo, né? Principalmente a França. A França entrou nesse primeiro tempo praticamente destabilizada psicologicamente, né? Os caras entraram completamente destabilizados pra esse jogo. Os caras estavam em luto, mano. Os jogadores não tinham cabeça pra jogar esse jogo. Então, pra mim, cara, disputa pelo terceiro lugar, cara, pra mim não tem muita necessidade. Mas hoje foi bom, tá? Hoje pra mim foi bom de assistir, né? E como eu falei, cara, a França pra mim mereceu cair, né? Porque a França não fez o que merecia no primeiro tempo. A França foi humilhada no primeiro tempo. A França não fez nem esforço no primeiro tempo. Tava nítido que a França não tava nem aí pro jogo, né? E a França pra mim mereceu. Foi humilhada no primeiro tempo. A Inglaterra fez os gols com uma facilidade absurda. A Inglaterra fez gol com uma facilidade que, olha, a Inglaterra humilhou a França no primeiro tempo. Os gols da Inglaterra foram tudo gol humilhante. A Inglaterra passeou nessa defesa da França, né? Inclusive ali as duas seleções ali que entraram praticamente em reserva, né? A Inglaterra ali entrou ali com o Bellingham no banco, né? O Bellingham tava no banco, né? E dessa vez o técnico da Inglaterra colocou o Saka. E o tal do Saka fez hat-trick. E aí que eu te pergunto, por que que o Thomas Tuchel não colocou o Saka para jogar contra a Argentina? Hã? Por que que ele não colocou o Saka para jogar contra a Argentina? Cara, isso que eu não entendo, mano. Isso que eu não entendo. Daí num jogo que não vale nada, né? Daí a Inglaterra vai lá e deita o cabelo. Por que que a Inglaterra não fez isso contra a Argentina, mano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, daí o Thomas Tuchel agora quer disputa pelo terceiro lugar que não vale nada, aí ele coloca o Saka. É uma brincadeira de mau gosto mesmo esse técnico da Inglaterra, hein, mano. Olha, pelo amor de Deus, se a Inglaterra tivesse tomado a virada pra França e tivesse perdido o terceiro lugar, era papo do técnico da Inglaterra, cara, de ser demitido na coletiva. Era papo do técnico da Inglaterra ter sido demitido na coletiva. Porque é uma coisa absurda isso, mano. Uma coisa absurda.
E assim, mano, dos dois times ali que entraram reserva, né? A França que entrou ali com uma defesa reserva, né? Sem Dembélé no banco, né? Cherki titular, a defesa ali sem o Upamecano, né, com o Gusto também de titular, nem a Inglaterra ali sem o Bellingham, né, o Bellingham, Harry Kane e o Pickford reserva, né. Isso daí foi a prova de que os times não estavam nem aí, mas pelo menos os times quiseram jogar bola. Pelo menos o segundo tempo foi um jogo mais jogado, mas tava nítido que os dois times ali, os dois técnicos não queriam nada com nada, né? Os dois times estavam de luto, tanto é que os técnicos entraram com os reservas em campo. E sim, mano, falando do jogo, cara, como eu falei, no primeiro tempo ali a França foi humilhada pela Inglaterra. A Inglaterra fez um gol atrás do outro, né? A França ali foi dominada pela Inglaterra no primeiro tempo, né? A Inglaterra ali fez 4 gols, o cara brincando de jogar bola. Brincando, né? Terminou o primeiro tempo ali 4-0 pra Inglaterra, né? E no segundo tempo, cara, no segundo tempo a França tomou um pouco de vergonha na cara. Aí a França no segundo tempo tomou vergonha na cara, né? Viu ali que tava sendo humilhado em campo, viu que tava passando vergonha e aí decidiu jogar bola. Né, aí no segundo tempo o técnico, a França decidiu jogar bola, né? Viu que estavam passando vergonha, decidiram jogar bola no segundo tempo pra ficar menos feio, né? E daí no segundo tempo ali a França melhorou, né? Aí no segundo tempo foi completamente ao contrário do primeiro tempo. Aí no segundo tempo a França encurralou a Inglaterra, né? Amassou a Inglaterra, né? Inclusive ele com 2 gols de quem? 2 gols de quem dele, do ditador, Mbappé, que agora virou ali o artilheiro, passou o Messi, né? Virou artilheiro ali dessa Copa do Mundo, fez 2 gols. Vocês acham que o Mbappé não queria deixar o golzinho dele? Vocês realmente acharam que o Mbappé não ia querer deixar o golzinho dele? Claro que o cara ia deixar o golzinho dele, né? Até porque o cara tava brigando por artilharia, né? Claro, né, que o Mbappé ia fazer os 2 gols dele, né? O Mbappé ali fez o primeiro gol, né? Depois ali diminuiu ali com o Barcola e depois ali o Mbappé fez o terceiro gol da França, né? Fez o segundo gol dele, né? A França que diminuiu e olha, cara, quase que a França vira, hein, mano? Olha, por pouco a França não vira o jogo, hein? A França ali que melhorou no segundo tempo, né? A França que perdeu muito gol também, pra falar a verdade, né? Segundo tempo ali a França quase que virou o jogo, hein? Olha, cara, por pouco a Inglaterra não pipocou de novo, hein? A França ali, né, porque tava perdendo de 4-0, fez 3 gols e quase virou o jogo, né? Só que daí, né, no finalzinho do segundo tempo, a França tava toda aberta e deixou espaço pra Inglaterra. E depois entrou quem? Ele, Jude Bellingham. E ali, depois que entrou o Bellingham, praticamente ele acabou com o jogo, né? Depois ali a Inglaterra sofreu o pênalti, o Saka foi bater, acabou fazendo o 5º gol, e daí depois ali no último minuto, né, a Inglaterra ali, a França diminuiu, fez o 4º gol, inclusive, cara, pelo amor de Deus, quanto gol esse jogo, foi uma chuva de gol, hein, uma chuva de gol esse jogo, hein, meu Deus do céu, cara, a França ali diminuiu, fez o 4º gol, e daí no último minuto, né, depois ali do gol da França, 10 segundos depois, a Inglaterra fez o 6º gol com o Bellingham humilhando a defesa da França e acabando com o jogo, matando o jogo, fez ali o 6º gol da Inglaterra e terminou o jogo, hein, mano, meu Deus do céu, que jogo maluco, hein, mano, que jogo maluco, Inglaterra 6, França 4, Inglaterra fica com o terceiro lugar em um jogaço, hein, mano, olha, cara, isso é Copa do Mundo, cara. Cara, daí você vê quinta-feira, Botafogo e Santos, um joguinho ruim, 2 times atrapalhados, só gol cagado, daí você vê hoje França e Inglaterra. Cara, uma coisa de maluco, mano. Por isso que eu falo, cara, o futebol brasileiro acabou. Um jogo de Copa do Mundo de disputa pelo terceiro lugar é melhor que um clássico do Brasileirão. É melhor do que um clássico, né, com 2 equipes querendo jogo. É uma coisa impressionante. Por isso que eu falo, cara, futebol brasileiro acabou mesmo. Futebol brasileiro acabou mesmo. Então é isso, rapaziada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo, para vocês terem gostado. Comentem o que vocês acharam do jogo. Deixa o like, se inscreva e me sigam no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso. Valeu, falou e fui!